noite, igreja. Graça e paz. E que você possa ter recebido essa graça que está disposto todos os dias, disponível para a minha vida e para a tua. E nesta noite, eu creio também que Jesus se encontra aqui para que nós possamos sairmos daqui vitoriosos. Amém? Pode colocar, por favor. Vou fazer uma pequena oração para nós começarmos a ler a palavra do Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor me deu nesta noite de estar aqui. E eu rogo para que os teus anjos ministros estejam aqui neste momento, me ajudando, me auxiliando através de Cristo Jesus, através dos teus anjos e também toda a congregação. E abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor começou a falar conosco nesta noite. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Vamos estar ali. Hebreus, capítulo 12, o versículo 1. A página 1442. Amém? Todos acharam? Diz assim, então. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso. Nós vamos parar por aqui. E o nome da ministração deixemos de lado todo o peso. Então aqui o Senhor está falando conosco que nós devemos deixar todo o peso em nossas vidas. Os pesos aqui mencionados são os maus hábitos e práticas que formamos ao seguir nossos próprios impulsos. O impulso são quando nós deixamos os nossos sentimentos governar as nossas vidas. O ciclo vicioso de hábitos nocivos, quer dizer, aqueles hábitos desgaste que pode alcançar um estado de esgotamento. O estado de esgotamento se de exposição a situações constantes de tensão acontece quando as emoções assumem uma proporção muito grande. E aqui eu achei tão interessante, porque eu encontrei essa imagem e foi a forma como o Senhor precisou me deixar para que eu entendesse o que estava acontecendo com a minha vida. E essa caixa se encontra tão pesada que essa bolsa ela não consegue nem se levantar. Tamanho ao peso que ela tem que carregar. Esgotamento físico, com respostas como insônia, diminuição da imunidade e indisposição geral, com todas as suas consequências diretas sobre a vida. Depois, um esgotamento mental, com grande desgaste emocional associado, que pode ser manifestado por ansiedade, angústia, depressão, diminuição da capacidade cognitiva, lapso de memória e diminuição da aptidão, e tolerância social com consequente isolamento. E por fim, o esgotamento espiritual, com sentimento de frustração, perda de propósito,
diminuição da experiência de comunhão e frieza de sentimentos com atividades espirituais. E, em alguns casos extremos, todo esse esgotamento pode levar ao legalismo ou até mesmo abandono da fé. Muito íntima, essa é Ellen White dizendo, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro sente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança e outras más. Todas tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Então, o que acontece? Quando esses sentimentos estão governando a minha vida, aqui também pode entrar a ofensa. Quando ele está governando a minha vida, começa a consumir as minhas forças vitais. E quando consome as minhas forças vitais, eu chego então no esgotamento físico, emocional e até mesmo o espiritual. Isso está na Ciência do Bom Viver, capítulo 18. E como que o Senhor trabalhou comigo? Que estava acontecendo comigo já há alguns meses. No começo desse mês de setembro, eu comecei com umas dores, numa quinta-feira, e assim, ela não era muito, assim, logo passou na coluna, na sexta, bem pouquinha, no sábado, não doeu durante o dia, mas à noite, ao sair da casa da dona Eunice, ela estava bem intensificada, mas suportável. Quando então na madrugada, eu acordo todos os momentos que eu virava, porque estava doendo muito. E ao acordar pela manhã, eu não conseguia levantar. Eu só ficava assim, tamanha é a dor que eu estava. E a princípio, eu conversei com o Senhor e falei, nossa Deus, por que está acontecendo isso? Algo que o Senhor quer falar comigo. E eu já sabia algumas coisas que o Senhor já vinha ministrando comigo. E eu fiquei naquele dia muito quieta, porque eu sabia que Deus queria falar comigo. Por que eu sabia? Porque eu falei, não é o trabalho. Porque eu sempre orei, desde quando eu comecei a trabalhar como diarista, eu sempre falava com o Senhor, falava, Deus, é um trabalho que exige muito fisicamente. Então, quando o Senhor vê que eu não estiver tendo condições pelo fato da idade, eu peço então que o Senhor arrume outro. Então, eu tinha consciência que não era trabalho, mas eu achava que Deus queria, eu sabia que Deus queria falar algo comigo. Quando foi à tarde, eu estava lendo o livro Grande Controvérsia. Eu me deparei com um versículo, e esse versículo eu falei, o Senhor falou para mim, vai para a Bíblia. E eu fui para a Bíblia, e no versículo, não sei qual é o versículo, tentei procurar novamente no livro, eu não encontrei. Mas no versículo que eu estava lendo, no rodapé, eu me deparei em Hebreus. E ali o Senhor começou a conversar comigo. O Senhor falou assim, você está com muito peso sobre a tua vida. E naquele momento o Senhor começou a conversar comigo. E na segunda-feira, naquela semana eu não fui trabalhar. E o Senhor conversou bastante comigo. Irmãos, e a dor, quando eu fui entendendo, quando eu fui compreendendo, o Senhor passou, foi aliviando a dor. E uma coisa, irmãos, que eu conversando com o Senhor, este mundo lá fora se encontra dessa forma. As pessoas estão doentes, as pessoas estão com crise de ansiedade, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão esgotadas. E nós, dentro da igreja, nos encontramos assim. Eu me encontrava dessa forma, irmãos. Eu vivi um período de maio até começo de setembro muito difícil, onde que toda semana eu recebia notícias muito
ruins a respeito do Leonardo. Só que eu não fiquei parada. Eu fiquei guerreando muito, irmãos. Muito mesmo. Só que me faltou uma vigilância. Porque o diabo estava vendo que eu estava guerreando. E o diabo, ele conhece cada uma das nossas fraquezas. E a maior fraqueza da minha vida, eu já converso isso várias vezes com o Senhor, e eu tenho pedido para que o Senhor me deixe forte nisso, é quando mentem para mim. Isso me desmorona completamente. E eu vi umas sequências a respeito disso. Mas quando, e geralmente são pessoas muito próximas a mim, e diante daquela situação que eu me encontrava, de uma tensão muito, porque as notícias não eram fáceis de suportar, e precisava e exigia da minha parte um posicionamento de guerra muito intenso. E quando então eu me deparo, quando meu marido não ouviu o meu conselho, e diante dessa situação houve mentiras, eu completamente entrei, como a Ellen White disse aqui, no desgosto, no descontentamento, junto com a culpa, junto com a desconfiança. E eu estava entrando no esgotamento físico, emocional. Ao ponto que, antes de ter acontecido essa questão da minha coluna, num domingo, eu levantei precisando de força de Jesus. E naquele dia eu disse para o mundo espiritual: eu não quero mais saber de notícias de homens. Porque as notícias dos homens estão completamente me consumindo. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu tenho fé de saber que as minhas orações elas estão sendo atendidas. Então eu estou agora, nesse momento, me proibindo de saber qualquer notícia a respeito do meu filho. Porque se Deus quiser que eu saiba de alguma coisa, Ele vai trazer no meu coração angústia, como Ele sempre fez. Ele vai me dar sonhos, como Ele sempre fez. E eu nunca vou deixar de orar. E nesse momento, então, eu comecei a prosseguir, mas ainda existia tudo isso dentro de mim. E o Senhor começou a falar comigo: isso tem te feito muito mal. Irmãos, todas as vezes que nós nos encontramos com desgosto, com ansiedade, com remorso, com culpa, com mágoas, tudo isso traz coisas negativas para o nosso corpo físico. E aí nós não conseguimos, e o corpo não consegue, a mente não consegue. E por isso que muitas pessoas ficam doentes. E hoje eu recebi algo que eu achei tão tremendo, que não são só os adultos que estão sofrendo isso. As crianças estão sofrendo esgotamento físico, emocional, espiritual. Crianças, jovens, depressivos, adolescentes que estão se suicidando, porque pais não têm o equilíbrio emocional, a casa não tem o equilíbrio emocional, e os filhos não conseguem com isso. E nós, que conhecemos Jesus, nós cantamos nesta noite a graça. Será que nós temos de fato, estamos fazendo uso desta graça? Será que de fato isso tem acontecido na minha e na tua vida? E neste momento, irmãos, eu comecei a arrancar os pesos através de Cristo Jesus na minha vida. Fui tirando alguns pesos que Ele tirou para mim a respeito de trabalho. Uns eu tive que eu ter que tirar. O Senhor foi falando: tira esse. Eu estou levando, essa pessoa vai entrar em contato. Não quero mais o teu trabalho. E eu levo a mão de Deus. Deus falou: tira esse peso, essa opressão que está sobre a tua vida. Porque senão você não vai aguentar. Você tem Deus falou tão claro comigo, Deus falou assim: você tem tanta preocupação em relação à alimentação, mas todas essas coisas, você está destruindo o teu corpo. E aí, quando diz que nós daremos conta do nosso corpo,
o nosso corpo, no templo do Espírito, que é o nosso corpo, todas as vezes que você está com ansiedade, você está machucando o teu corpo. Todas as vezes que nós não confiamos e não entregamos, nós estamos machucando o nosso corpo. E isso é um pecado, porque Deus vai pedir conta disso. Sabem por quê? Para terminarmos, em Mateus, não precisa abrir, em Mateus 11, 28, no capítulo 11, 28, diz assim, Jesus dizendo para nós, vinde a mim, todos que estáis cansados. Você está cansado? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Você está sobrecarregado? Nós estamos sobrecarregados, oprimidos? E ele diz assim, só eu, vos aliviarei. Através, irmãos, de algo que eu ouvi hoje um programa que tem a respeito da oração. E parece que eu ouvindo aquilo, falei, Deus, que coisa, parece que vai perdendo, irmãos, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, tamanha lutas, dificuldades, nós vamos deixando de gozarmos da presença de Jesus, de estarmos frente a frente com Ele, através das nossas orações. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Orar sem parar um minuto. E por que Deus deixou isso escrito na palavra dele? Sabe por quê? Porque quando eu e você, as crianças, jovens, velhos, nós oramos, isso faz bem para nós. Isso traz refrigério para a nossa alma. E para terminarmos, aí onde está no versículo 2, diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, quer dizer, pense bem sobre isso, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados, quer dizer, esgotados, sobrecarregados em vossas mentes. Jesus é o nosso alívio. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Porque lá fora, as pessoas não têm esse conhecimento. E lá fora as pessoas estão oprimidas. As pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas não foram ensinadas que conversar com Deus simplesmente oração é simplesmente você conversar com Deus. E colocar para fora os sentimentos, as alegrias, as tristezas. E nós aqui dentro estamos vivendo isso. Neste momento, esse louvor diz, os que estáis cansados e sobrecarregados, se você clamar, e eu comecei, irmãos, a clamar ao Senhor. E eu clamei ao Senhor e clamava ao Senhor. Sabe qual era a minha oração? Era assim, eu olhava para o céu e eu dizia assim, de onde virá o meu socorro? E aí, Deus responde, o meu socorro vem daquele que fez os céus, a terra, tudo que você está vendo, vem de mim. Então, clame a mim. Está cansado, não aguenta mais. Não desista. Não desista. A Simone disse que possamos ser que nem aquela moça, aquela mulher. Mesmo não aguentando aquele sol, sede, o corpo físico não estava aguentando. Mas ela não desistiu. Que você chegue
independente do jeito que você estiver, mas que nós tenhamos isso na nossa mente. Eu vou chegar. Porque a todo tempo o meu socorro vem do Senhor. Amém?